dia a situação é particularmente má, como de resto ouvimos na reportagem, com a região do Alentejo e Algarve sem resposta na área de cuidados paliativos. Para nos dilucidar sobre este assunto está connosco, a partir dos Estúdios do Porto, Rui Nunes, coordenador da área dos cuidados paliativos na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Começaria por lhe perguntar, embora já tenhamos dado uma ideia do retrato desta situação na reportagem anterior, do seu ponto de vista, qual é a situação dos cuidados paliativos a nível nacional? Em que ponto estamos? Ora bom, antes de mais é importante dizer que Portugal, ao longo dos anos, criou uma estratégia muitíssimo interessante de promoção e implementação dos cuidados paliativos. E, portanto, é de todo surpreendente este quadro que hoje temos, porque os cuidados paliativos hoje são uns cuidados ativos, globais, mas que já não se limitam a acompanhar doentes muito terminais ou mesmo agónicos. Não. Hoje, os cuidados paliativos, isto é doutrinal em todos os países do mundo, são implementados de uma forma muito precoce em um número muito alargado de doenças, portanto, já não é apenas em doenças oncológicas, em doenças neurológicas, renais, hepáticas, etc. E, portanto, haveria todas as condições para Portugal, com base nesta perspectiva, ter uma rede nacional muito alargada e muito bem preparada. E demos passos, repito, muito importantes há uns anos atrás. A Academia acompanhou esta evolução. É preciso que os portugueses e as portuguesas percebam que há uma formação muito intensiva de quadros em Portugal na área dos cuidados paliativos. Mas hoje então, o que é que está a falhar? Porque nós ouvimos, até na reportagem anterior, falar da falta de formação de profissionais nos cuidados paliativos. Não, o que está a faltar é, mais uma vez, organização no sistema de saúde em geral e no Serviço Nacional de Saúde em particular. Ou seja, as faculdades de medicina, as escolas de enfermagem formam profissionais. Por exemplo, na minha faculdade de Medicina do Porto, nós já formámos mais de 250 mestres e doutores em cuidados paliativos. Portanto, a questão não é no plano da formação académica e da formação até profissional. Desculpe, mas se eles faltam, para onde é que eles vão? Exatamente, depois não vão. Vão para o estrangeiro. Muitos vão para o estrangeiro, é verdade, e outros simplesmente o sistema não está a captar e, mais do que isso, a reter, dando-lhes condições que, obviamente, o país precisa. Ou seja, eu diria que há aqui, sobretudo, uma questão de gestão e organização. O que, em cuidados paliativos, é, além de mais, um erro, porque não apenas são cuidados absolutamente fundamentais, quer na pediatria, como se viu, mas também nas doenças dos adultos, mas além do mais, apesar de serem cuidados especializados, e hoje com uma componente técnica e científica muito pronunciada, mas comparativamente a outro tipo de cuidados, não causam tanta despesa ao contribuinte e ao erário público, ou seja, até numa perspectiva de uma adequada gestão de recursos, seria inteligente implementar a Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Portanto, há aqui uma falha de concepção do sistema e depois há uma falha de integração. Eu creio que grande parte destas questões, quer os 90% de crianças que não acedem em tempo útil aos cuidados paliativos, quer os 70% de adultos que também não chegam em tempo útil, quer os 50% que são referenciados para o setor privado e social, mas também não são referenciados a tempo. Eu creio que o problema é, mais uma vez, como é o drama do nosso sistema de saúde, uma questão de gestão, organização e de integração. Ou seja, até pode haver médicos preparados. Que recomendação é que faz para se, neste caso será para o Ministério da Saúde, para se reorganizar nesta área? Eu faria duas recomendações que, além do mais, repito, não têm um peso significativo no erário público, mas a primeira era criar, desde já, e doutrinalmente estamos todos de acordo, a própria Ordem dos Médicos defende isso, a carreira de médico especialista em medicina paliativa. Isto é absolutamente central, que
quer nos cuidados hospitalares, quer nos cuidados de saúde primários, quer no acompanhamento domiciliário, se reconheça a dignidade desta área da saúde e da medicina em particular, criando a carreira. E por isso isto tudo depende, obviamente, do Ministério da Saúde querer ou não dar este passo com o qual todos estamos de acordo há mais de uma década. Em segundo lugar, implementar medidas efetivas de integração de cuidados, o que, aliás, é estranho porque as unidades locais de saúde, quando foram apresentadas há algum tempo atrás, apresentavam-se como, no fundo, uma solução para esta integração de cuidados entre os cuidados hospitalares, os cuidados de saúde primários, a saúde pública e os cuidados continuados e de acompanhamento. Ou seja, não se entende, não é compreensível como é que se implementa um modelo que supostamente era um modelo ideal de integração e, afinal, a integração ainda está pior do que no passado. Portanto, a segunda sugestão seria, até recorrendo, por exemplo, às novas tecnologias de informação e comunicação, à telemedicina, até à própria inteligência artificial, encontrar mecanismos expeditos e de boa gestão operacional das unidades de saúde para que, quando um doente é sinalizado como necessitando de cuidados paliativos, que seja imediatamente transferido para um hospital com um serviço de elevada complexidade, se for o caso, ou que tenha o acompanhamento, quer no domicílio, quer numa ERPI, numa estrutura residencial para pessoas idosas, num lar, onde quer que seja. Porque, repito, há profissionais muito mobilizados. A minha experiência como professor e responsável pelos cuidados paliativos na Faculdade de Medicina do Porto é que se nota nos últimos anos uma grande atratividade por parte dos jovens, médicos, enfermeiros, psicólogos e outros. Portanto, hoje é considerada uma área em perfeita explosão na medicina e nas outras profissões da saúde e é incompreensível como é que não temos hoje uma rede que, no fundo, garanta às pessoas mais vulneráveis, porque temos que ter esta ideia, é que nós estamos a falar das pessoas mais vulneráveis da sociedade, aquelas que não têm ninguém que reivindique por elas. E, portanto, uma sociedade civilizada e avançada e um sistema de saúde moderno e humano, obviamente que tem que ter um olhar diferente para este tipo de pessoas. E, repito, há todas as condições para, em alguns poucos anos, termos uma rede de cuidados paliativos da qual os portugueses e as portuguesas se possam orgulhar. Muito bem, professor Rui Nunes, ficam então estas recomendações muito importantes. Muito obrigada. Muito obrigado. Por ter vindo ao Portugal em direto.